Olá, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar de inovação. E tenho aqui no estúdio comigo Marcelo Lombardo, diretor de Marketing e Produtos da NWG Tech. Ele vai contar um pouquinho sobre inovação, como a NWG Tech tem trazido essa forma inovadora em softwares, que é o desafio e a especialidade deles. Marcelo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, um grande prazer estar aqui com você, batendo esse papo sobre inovação e sobre empreendedorismo. Então, assim, hoje fala-se muito em inovação. As empresas buscam inovar, mas na prática, poucas são as empresas que realmente têm sucesso. Muita gente tentando inovar e não conseguindo. Na sua visão e na sua experiência, o que dificulta as empresas a inovar? Olha, um aspecto muito importante é que a inovação ela é uma ciência. A inovação não é simplesmente ter uma inspiração, uma ideia, ter um visionário. Você precisa de um terreno correto para você jogar essa semente e ela germinar. E um dos pontos onde as empresas mais falham no momento de criar um ambiente propício à inovação é na hora de montar o organograma. Organograma. Então quer dizer que aquela estrutura tradicional, chefe, subordinados, departamentos, você acredita que isso emperra um pouco a inovação nas empresas? Por quê? Porque essa estrutura, ela cria muitas barreiras à comunicação. Né? É um conceito, na verdade, esse conceito de organograma, ele vem da Revolução Industrial de 200 anos atrás, certo? Que busca agrupar no mesmo lugar funções semelhantes. Então, todo mundo da produção, por exemplo, fica naquela caixinha. Todo mundo que atende o consumidor fica naquela outra. Todo mundo que faz vendas fica em outra caixinha. Em seguida, você põe um galo aqui para cuidar de cada galinheiro e depois você coloca o quê? O que é mais recente hoje, indicadores de gestão, né? Uhum. Então, meta de vendas para meta de custo para o outro, meta de tempo de atendimento do consumidor para o outro. E isso daí cria um ambiente onde a orientação das pessoas começa a virar esse indicador e não o cliente, o produto, o alvo final da empresa. Sem contar disputas internas, né? Ou ficam tentando jogar o problema de um para o outro, ou eu resolvo o meu, se a coisa estourar no seu departamento, o problema é seu. Isso acontece? Acontece, e é exatamente isso que barra a inovação. Uhum. Quando você chega para entrevistar o pessoal lá de baixo da pirâmide, né, que é normalmente aonde aparece a inovação, né? Quem sofre na pele o problema ali até sabe como resolver. Esse cara responde o que para você? Você vai lá na área de atendimento ao consumidor, eles falam assim, pô, se os caras lá na produção fizessem aquela coisinha diferente, a gente não teria metade dos problemas. Uhum. Aí você vai lá nos caras de vendas e falam, pô, se os caras lá de compras comprassem uma matéria-prima 1% mais cara, eu vendia 20% a mais. Uhum. Só que esse tipo de coisa, o que acontece? Tem que atravessar essas barreiras que você disse. Tem que passar pelo gerente, tem que passar pelo diretor, chegar no presidente, passar por um conselho, descer para o diretor da outra área, para o gerente da outra área, para o cara analisar. Bom, isso é um processo gigante que toma meses. Sem falar que num exercício de telefone sem fio, a ideia sai uma e chega lá outra, né? Sem falar dos egos, né? Sem falar dos egos. Já pensou o diretor chegar lá para um outro e falar, não, mas essa ideia veio de lá do meu subordinado, não sou eu o visionário que tive essa ideia. Os egos às vezes barram até mais do que qualquer coisa. Falou tudo. E aí então, na sua visão, na sua experiência, como resolver esse problema? Olha, um dos modelos que até nós experimentamos dentro da nossa empresa é o modelo celular. Então, ao invés de você ter grandes grupos de tarefas semelhantes, você racha tudo isso daí e organiza por pequenas células. E essas células têm como objetivo atender um cliente, um produto ou um segmento de negócio. Dentro dessa célula você tem tudo. Você tem o cara que produz, o cara que entrega, o cara que vende e o cara que atende o consumidor, tudo ali numa célula autônoma. De forma que se alguém atende o telefone e descobre um problema no produto, ele já está do lado do cara que produz, o próximo lote já vai sair sem esse problema imediatamente. Então, toda a inovação, tudo que tem de melhoria
para ser criada na empresa, ela acontece e flui muito rápido. Agora, queria entender, porque na teoria falar de células acho muito interessante, mas eu que venho da geração que aprendeu na escola organogramas, eu tenho muita dificuldade de visualizar como implantar isso na empresa. Você estava me contando que vocês fizeram isso na NWGTech. Queria entender como, porque o que vocês fazem? A gente faz software de gestão. Há 20 anos nós fazemos sistemas de gestão para empresas de médio porte. Tá. Então nós temos lá uma grande área de desenvolvimento, uma grande área de atendimento, uma grande área de vendas, outra de consultoria, certo? E de repente nós resolvemos criar um outro produto voltado para micro e pequenas empresas, que é o OMI. Esse produto, nós tomamos a decisão de criar uma célula. Ao invés de a gente chegar para a nossa área de desenvolvimento e falar, agora cuida do desenvolvimento desse produto, ao invés de chegar para a nossa área de atendimento e falar, cuida agora de atender os chamados desse produto, chegar para a área de vendas, agora você tem que vender esse produto. Não, nós criamos uma célula, um universo à parte, totalmente autônoma, com liberdade de pensar como quiser, totalmente fora da caixa, para atender esse consumidor que é muito diferente do que um consumidor de média empresa. Bom, sem contar que o pessoal de atendimento e de vendas vai participar do desenvolvimento do produto e vai ter muito mais propriedade na hora de vender esse produto, né? É claro, o DNA fica diferente, né? O cara que atende o chamado, ele não pensa simplesmente em fechar aquele chamado no tempo que está acordado com o cliente. Ele pensa assim, mas espera um pouquinho, por que você teve essa dúvida? Você não podia ter. Então, o que eu fiz de errado no produto para você ter essa dúvida? Então, o DNA é diferente. Olha só, que bacana. Agora, você falou um negócio que me intrigou. Por que você... E aí eu já estou passando um pouco para a questão de software e de sistemas de gestão. Por que vocês, no conceito da da NWGTech, acreditam que o cliente não pode ter dúvida na hora de usar o sistema? Porque às vezes a gente pensa que eles vêm meio com códigos cifrados, com caminhos que só quem é da tecnologia sabe seguir. Lá com vocês, como é que funciona? Não é que não pode ter dúvida, é que é uma expectativa nossa, é uma meta que a gente persegue, que o cliente não pode ter dúvida. Se ele teve uma dúvida é porque nós fizemos alguma coisa errada no software. Esse é o princípio de pensamento e a meta que a gente persegue, porque um pequeno empreendedor não é um cara que pode desprender centenas de milhares ou dezenas de milhares de reais para contratar consultoria, implantação, treinamento. Ele tem que pegar o software e entender sozinho. Se ele não entender sozinho, é porque nós não fizemos ainda o nosso trabalho direto. Obviamente é quase que impossível isso daí, mas é uma meta que a gente tem ali na frente, que a gente persegue, que a gente nunca vai sair dessa trilha. E aí, quando que o OMIE foi lançado? Ele foi lançado em outubro do ano passado na Feira do Empreendedor do Sebrae. Na Feira do Empreendedor. E como é que tem sido os resultados? Essa tal de célula inovadora funcionou? Fantástico, fantástico. O resultado é que mesmo todo mundo comete erro, né? Onde tem software, todo mundo diz, onde tem software tem erro, né? Só que um cliente detectava um erro que acontecia, isso era consertado antes que o segundo percebesse. O nível de satisfação dos clientes é extremamente alto, inclusive com a velocidade do atendimento, né? Porque nada mais frustrante do que você reportar um problema ou alguma coisa assim em um produto que você opera e esperar meses para a resposta. E ninguém resolver nada, isso, né? Se você atende em dias, o pessoal já fica feliz. Agora, em horas ou minutos, ninguém espera isso. Não, incrível. E aí, então, quais foram os resultados? Porque quando você fala em software de gestão, hoje já existe uma certa concorrência, um número de opções para os clientes. Você acredita que vocês tenham um produto diferenciado em relação à concorrência? Nós temos um produto muito diferenciado porque a concorrência hoje ela se divide mais ou menos em 2 blocos, sabe? Em startups, que tem uma cabeça muito inovadora, um modelo de negócio bacana, uma visão da geração web, só que não conhece nada de gestão. É verdade. De outro lado, você tem empresas tradicionais que conhecem bem gestão empresarial, pegaram aquele produto deles que vem sendo... da época que eu saí da faculdade, em 1990... Que vem sofrendo a facelift há 30 anos,
certo? Corta um monte de funcionalidades, dá um nome bonitinho de Start ou First ou o que seja, certo? E põe para vender isso daí para a pequena empresa. O que nós fizemos, o que nos diferencia muito, é que nós conseguimos juntar o melhor desses dois mundos. Você consegue ter, dentro dessa célula, uma visão totalmente inovadora. A gente pôs uma molecada maluca lá, totalmente geração web. Começaram livre em termos de... Porque essas coisas têm uma questão técnica, né? A linguagem, o banco de dados que se usa, eles tiveram liberdade para experimentar coisas diferentes. Eles tiveram liberdade não só para isso, mas para experimentar conceitos diferentes de usabilidade. Só que a gente aliou a isso ao quê? A uma experiência de já ter implantado software em mais de 500 empresas, de já ter vivenciado mais de 4.000 anos de fechamentos contábeis e fiscais, se for somar todas as empresas que nós atendemos. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem consistência de gestão de negócios e essa visão inovadora levada por essa nova geração, trabalhando ali numa célula dentro da New Age. Muito interessante. Agora eu queria saber o choque que foi, porque o outro produto continua ainda no sistema mais antigo, ou vocês agora já estão... Inicialmente deve ter ficado. Houve choque? Sim. Eles estão fisicamente no mesmo escritório? Como é que foi a interação entre a célula e aquele sistema tradicional? Olha, está sendo muito legal isso aí. Eles estão fisicamente no mesmo escritório e no mesmo andar. Tá? E o resultado que a gente queria, a gente está conseguindo, que é o quê? Uma contaminação positiva. A gente trouxe uma nova visão e experimentou num grupo que era, como eu disse, um universo à parte. À medida que o pessoal de lá começa a olhar e fala, putz, aquilo está dando certo, essa coisa. Então, a gente já está trocando a forma de atender o outro sistema, até a ferramenta de atendimento já está sendo substituída, a visão de células já está sendo implantada daquele lado. Ah, já? Certo? Exato, está começando a entrar em operação nesse mês. Certo? Então, em vez de falar de um grande sistema de gestão, a gente agora tem uma célula que cuida de finanças e controladoria, uma célula que cuida de faturamento e fiscal, uma célula que cuida de compras e suprimentos, uma célula que cuida de recursos humanos. Mesmo porque, quando um usuário de recursos humanos liga para o suporte, ele não quer cair na vala comum, ele quer falar com alguém que entende de recursos humanos. Sabe do que está falando, né? Exatamente. E vocês conseguem colocar nessa célula pessoas que entendam de gestão de pessoas, de recursos humanos, e pessoas que entendam de tecnologia, da linguagem, de tudo que está por trás do software. Conseguimos, é só dividir adequadamente a equipe. Olha só que legal. Agora, um cliente, porque uma das questões de implantação de ERP é tempo de treinamento e implantação. Então, vocês, vamos dizer, vocês acreditam normalmente como é que funciona a implantação de um sistema de vocês dentro de um cliente novo? Olha, no OMI, que é o produto mais novo, a gente montou tudo, absolutamente tudo, para que o cara entre e entenda e saia operando. Então, a gente já criou o sistema para, por exemplo, não ter parametrização. Certo? Você não tem que chegar e configurar, que é uma das coisas que mais toma tempo na implantação de um sistema. Mas e aí ele funciona para todas as empresas? Porque fluxo de caixa é igual para todo mundo, né? Tanto faz se eu vendo um serviço ou se eu vendo um produto, fluxo de caixa da minha empresa funciona igual, é isso? Fluxo de caixa é uma das coisas que funciona mais semelhante em todas as empresas, mas você pega a etapa de vendas, a etapa de prospecção, a etapa de controle de estoque e principalmente a parte fiscal, ela acaba sendo muito diferente até em empresas do mesmo ramo. Mas e aí, então, vocês fazem essa parametrização antes do cliente iniciar o uso? Não, a gente teve uma ideia que é muito legal. O sistema aprende com o usuário. Então, ao invés de você parar para pensar previamente todos os casos que você vai ter, aí sentar, configurar todos esses casos, testar cada um desses casos para sair operando, você simplesmente sai colocando as informações para aquela transação e o sistema aprende. A segunda vez que você vai fazer uma venda daquele produto para aquele estado, para um cliente que é contribuinte ou não, ele já vai falar, opa, por acaso a alíquota é essa?
por acaso o banco que você costuma cobrar é esse? Por acaso onde isso vai legal. cair no fluxo de caixa é esse? É É incrível. tudo isso. E ele vai aprendendo e ficando mais inteligente conforme você usa. E isso tudo está em cloud computing, quer dizer que tem que ter servidor, essas Não, coisas? Não, tudo é cloud tudo, computing. tudo cloud Tudo computing. Quer cloud dizer, tem algum lugar que tem um servidor que está arquivando e a empresa paga uma mensalidade para poder usar, é isso? Exatamente. A empresa paga uma mensalidade sem limite de usuários, sem limite de transações, sem limite de notas fiscais. Não, fantástico, adorei, já fiquei fã de carteirinha da NWG Tech, porque realmente vocês conseguiram inspirar. E você acredita que é possível implantar esse formato de células em outras empresas, em empresas pequenas, em empresas médias? Eu acredito, principalmente, para ela não perder a característica dela de inovação quando ela cresce. Né? Todo mundo vê inovação surgindo em empresa pequena, mas é difícil ver inovação surgindo em empresa grande. Como que empresa grande faz para ter inovação? Compra empresa pequena. É verdade. Aí quando junta naquele concreto que era... Estraga tudo que tinha na boa, na pequena, né? E esse modelo, ele também, se você for ver, não é uma grande novidade. Existem segmentos de negócio que já usam esse modelo há muito tempo. Por exemplo, você pega uma grande agência de marketing. Quando ele fecha uma conta com uma grande empresa, o que ele faz? Ele pega uma equipezinha do atendimento e põe lá, uma equipe da criação e põe lá, uma equipe de mídia e põe lá, e faz uma pequena célula que só atende aquele determinado cliente, pensando como ele e objetivando ele e não a área dele especificamente. Legal. Muito, muito gostoso. Gostei muito. E alguém que estiver nos assistindo quiser entrar em contato com vocês, qual que é o site? É www.omie.com. E lá consegue as informações e como fazer para adquirir esse Ali você já software. consegue abrir o seu período de experimentação, você já consegue testar gratuitamente por 14 dias. E o nosso suporte também é fanático por ouvir você, por entender e melhorar a cada vez mais, e é isso que você pode esperar da gente. Nós daqui a 3 meses vamos estar melhor do que estamos hoje, e hoje estamos melhores do que estávamos há 3 meses. Muito legal. Olha, parabéns, parabéns por compartilhar essa forma inovadora e inspirar muitos empreendedores. Agradeço a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Falando de inovação, você aqui conheceu como implantar inovação, como um software tão inovador. E no próximo bloco vocês vão ouvir um produto, uma torneira. É possível uma torneira inovadora? E como que ela pode ajudar você que está na empresa? Fique conosco que a gente já volta.